o Santo Evangelho indicado para este terceiro domingo da Quaresma, dia 3 de março de 2024, é o de São João, no capítulo 3, principiando pelo versículo 13 e concluindo no versículo 25. Eu lerei aqui até o 23, mas a leitura vai até o 25. Trecho este do Evangelho que será base da nossa reflexão que faremos logo após a vinheta em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua causa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, vendo os sinais que realizava. Muitos creram no seu nome. Até aqui eu faço a leitura. Este é um trecho do Evangelho muito conhecido, mas como em grande parte da Bíblia, muito mal interpretado. Jesus se encontrava em Jerusalém, como diz aqui o início do texto que chama para o conteúdo, para participar da Páscoa, e é bem claro o versículo, da Páscoa dos judeus, não da Páscoa dele, mas dos judeus. Isso indica que Jesus, 2 coisas, que Jesus, na primeira, integrava uma comunidade, se alimentava por uma vertente cultural e por uma tradição a judaica. Nesta condição, ele participou desta Páscoa em Jerusalém. E a segunda, para que aqui em João se afirmasse que esta Páscoa não valeria mais, não teria mais significado
principalmente para a tradição dos seguidores e seguidoras de Jesus, que hoje vimos chamando de jesuânicos, os seguidores e seguidoras de Jesus. Não participam mais, não reconhecem mais valor na Páscoa judaica com a morte de bois, cabritos e pombos, mas no sacrifício que foi feito por Jesus, temos uma Páscoa que ele começou a realizar. E aqui eu destacarei 2 pontos, muito significativos, inclusive, para nós hoje, na tentativa de que se entenda que isto é uma iluminação, é uma luz para esse momento de trevas, desta crise, eu diria, esta feliz crise que o cristianismo vive no Ocidente. Sim, porque no Oriente Médio a gente vê o que acontece com os cristãos sendo sacrificados, genocidados, exterminados ao lado do povo islâmico, do povo hebreu e até mesmo segmentos judaicos. Aqui, no entanto, o cristianismo, nesta confusão, nesse verdadeiro caldo cultural, político, de associação com o fascismo, a partir da vertente fundamentalista e com outras teologias que são verdadeiras tragédias para a fé cristã, como a da prosperidade e também a do domínio. São verdadeiros deboches da fé cristã. No meio dessa confusão toda, eu espero que a reflexão do Evangelho aqui sirva para nos iluminar um pouco, para entendermos o que é a fé cristã, o que é seguirmos de fato Jesus. Então, o primeiro ponto que eu destaco é este da revolta de Jesus. Reafirmemos, revolta de Jesus. Digamos com outra palavra, a rebeldia de Jesus. A ação irada de Jesus contra os que faziam do lugar que ele chamou da casa do Pai de comércio. Ou umas palavras mais atuais, um conceito mais atualizado. Faziam como espaços do mercado, mercadejando, comercializando, negociando animais para o altar, animais para o sacrifício. Tudo passava pelo escaninho da comercialização e do mercado, da troca. Os animais eram vítimas de uma religião arcaica que expiava os seus pecados pela morte destes seres inocentes que nada sabiam da disponibilização das suas vidas, dos seus corpos, sobretudo do seu sangue, para o sacrifício idolátrico e superado. Nesta ritualística, Jesus se depara se encontrando com esses animais no chamado pátio gentílico, de mais ou menos 80 metros quadrados, portanto, enorme, ali expulsando os animais deste ambiente, fazendo voar os pombos e virando as mesas dos cambistas. Os cambistas eram negociantes de dinheiro como se fossem hoje os cambistas aqui no Brasil, na Argentina, em quaisquer outros lugares, que fazem o câmbio da moeda nacional para a moeda internacional. Como a moeda era o denário usado aqui, que representava econômica, financeira e culturalmente o próprio César, porque tinha de um lado a efígie de César e do outro lado tudo a César.
esta moeda era considerada pagã, não podia entrar no templo judaico. Matar os animais, sim. Matar os pombos, sim. Matar os cordeiros, sim. Mas usar moeda dita pagã, não. Por isso os cambistas ganhavam lucros vultuosos com o câmbio que faziam, nisto que virou um banco. O templo, então, era muito mais do que a realização de rituais e de um culto superado, de um culto herético. O templo era também a sede e a representação de um sistema de dominação. Dentro dele se encontrava, como eu já informei em outros encontros aqui, o cofre do tesouro, que era também uma espécie de banco central que recolhia todo o dinheiro circulante e entregava para o Império Romano. Portanto, o templo aqui era o da religião dominante, era o da religião manipuladora, era o da religião que, embora empregasse milhares e milhares de pessoas em toda a cidade de Jerusalém e circunvizinhança, era a marca da opressão e do pecado, da indignificação do povo. Por isto, Jesus agiu desta forma. Por isto, Jesus se revoltou. A revolta de Jesus transcende e vai muito além da virada de mesas que ele fez, e eu gostaria de ver esta cena, Jesus virando as mesas, derrubando as moedas pelo chão, esparramando tudo aquilo que para ele não tinha a menor importância. Isto tudo era fruto da exploração, da escravização de um povo inteiro, portanto não tinha valor nenhum, não podia significar participação num culto, uma moeda tão pecaminosa, pelas marcas da escravidão, pelas marcas da submissão, sufocamento de um povo. Jesus fez também um chicote de cordas, como diz aqui precisamente o evangelho que lemos, que ouvimos juntos. Ele fez um chicote, chicotou os cambistas principalmente, mas chicotou todos os que comerciavam no templo. O chicote que sempre foi usado como instrumento de escravização para bater nos escravos, aqui Jesus reverteu o instrumento contra a dominação e o usou como arma de enfrentamento do sistema dominante. Então fiquemos claros, Jesus não somente supera a Páscoa judaica, não somente supera a religião da dominação, mas Jesus combate, enfrenta furiosamente essa barbaridade que ocorria. Há pessoas que, quando a gente levanta uma discussão sobre este texto, as pessoas dizem, mas isso foi uma vez só que Jesus fez. Embora esse texto se encontre nos 4 evangelhos, nos outros ele vem ao fim do ministério de Jesus, momentos antes do julgamento e da crucificação, aqui João coloca no início do evangelho. Aconteceu uma vez só. Jesus só chicotou dentro do templo uma vez só. Sim, uma vez só que os evangelistas registraram. Mas se nós usássemos este argumento, ele seria absolutamente inválido, porque não é aplicado para os outros atos de Jesus. Uma vez só, e agora sim, somente num evangelho, no de João, Jesus lavou os pés dos apóstolos na Quinta-feira Santa. E virou um rito, virou uma tradição, virou uma prática litúrgica da Semana Santa. Todos os anos, durante a Semana Santa, repito. Portanto, não justifica que tenha sido uma vez só. A Santa Eucaristia, Jesus celebrou somente uma vez, também para superar a Páscoa judaica, não mais indicando o cordeiro para ser morto e sacrificado, mas a si mesmo se entregando pela humanidade.
Só uma vez. E as igrejas celebram diariamente a Eucaristia. Algumas mais no domingo, outras no campo protestante e evangélico uma vez por mês. Mas Jesus celebrou só uma vez. E outros atos que Jesus realizou, ele só fez uma ou duas vezes, com a multiplicação dos pães. E tomam isso como exemplo e cerne da prática da fé. Então vale a mesma coisa aqui. Aquilo que os discípulos presenciaram e não entenderam, aquilo que os judeus presenciaram e não entenderam e pediram um sinal para Jesus, explica para nós aí, dá um recibo para nós do que significa isso. Dá uma nota de explicação aí. Se fosse hoje na internet, pediriam para Jesus publicar uma nota pública explicando esse seu ato. Talvez até fosse hoje, transmitiriam ao vivo esse ato de Jesus, lá no interior do Templo de Salomão. Templo, aliás, construído por Salomão, mantido por Davi, graças a muita opressão dos trabalhadores e trabalhadoras, e esses protestos foram feitos por profetas, principalmente Oséias e Amós. Então, é preciso que entendamos que este ato de Jesus é um ato absolutamente significativo para a vida em sociedade. Isto é, para a nossa revolta prática, para a identificação dos opressores, para a reação às suas práticas absolutamente desumanizantes. É preciso que nós também saibamos quando temos que realizar os nossos atos de rebeldia e de revolta. E contra quem fazer isto? Jesus não fez isto contra os discípulos, contra os pescadores, contra os pastores das montanhas que tomavam conta do cuidado das ovelhas dos outros. Jesus fez isto contra os sumos sacerdotes. Jesus fez isto contra o Império Romano. Jesus tomou essa atitude contra Herodes e contra Pilatos. Aqui no caso, Pilatos, que era o responsável pela esta região da Judéia. Então Jesus tomou essa atitude contra o sistema dominante, representado econômica, religiosa, política e socialmente. E é uma atitude que nós temos que guardar para realizá-la quando for necessário, para tomarmos também e reagirmos nos momentos certos contra quem pratica hoje a mesma opressão, ainda que ela seja diferente. Esse é o primeiro ponto. E o primeiro ponto para pensarmos neste momento em que muitas igrejas se acordoam, não como pessoas que creem em Jesus de Nazaré, mas como este gado aqui de dentro do átrio do Templo de Salomão, obedientes a genocidas, a bandidos, a milicianos, a fascistas, dando a palavra de ordem para essas pessoas, dizendo de que modo elas têm que crer e frequentar igrejas. Isto é o fim. Isto deve contar com a nossa revolta, com a nossa rebeldia. Da mesma forma como Jesus se revoltou e rebeldemente tomou atitude no interior do templo de Jerusalém. Religião que se associa com o massacre, com o genocídio, com a exploração de quem trabalha, produzindo pobrezas e mazelas nas vidas das pessoas. Não é a religião de Jesus. Nunca será a prática dos discípulos e discípulas de Jesus. Pelo contrário, no momento em que os discípulos e discípulas de Jesus entram por este caminho, eles se desmembram e se desgarram do próprio
Jesus. Segundo ponto. O trecho até onde li diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele disse no interior do templo, quando tomou essas atitudes rebeldes. Isto é, que ele derrubaria o templo, se referindo ao seu próprio corpo. Isto é uma virada de página também. Mais do que de página, é jogar no lixo um determinado livro para começar outro, com páginas e tudo. E o livro que ele jogou nesse momento é de um templo que representa tudo isto que eu falei no primeiro ponto. Isto tudo tem que ser jogado fora, e o movimento dele jogou fora. O templo passou a ser absolutamente abjeto, nojento. Os discípulos e discípulas de Jesus não seguiam mais pelo templo, porque o templo virou covil de salteadores, ladrões e salteadores. Esta virada, começando um novo livro, um livro da nova aliança com Jesus, significa que agora a Páscoa é outra, fazendo com que o corpo de Jesus seja esta representação, e não só a representação, a ação do Deus vivo num templo vivo, que é o corpo dele. Ele disse isto, e os discípulos se lembraram disso. Então a Páscoa significa duas coisas. Significa a retomada da fé, a retomada do discipulado, do seguimento de Jesus, do compromisso com o projeto que ele trouxe, que ele implantou, do reino da vida abundante, num novo momento da ressurreição, o momento do corpo dele. E o corpo dele não é somente de um indivíduo que nasceu em Belém, que cresceu em Nazaré, que exerceu o seu ministério na Palestina, principalmente na Galiléia, que morreu abandonado, vítima da violência e da barbárie, numa cruz entre dois outros irmãos, pessoas muito mal julgadas e mal entendidas também. Não. Seguir este Jesus, nos comprometermos com este Jesus, é participarmos de um corpo e sermos também membros desse corpo, como um discípulo muito caro seu, com quem ele, Jesus, não conviveu, que é Paulo, disse: vós sois corpo de Cristo e membros desse corpo e membros uns dos outros. Este corpo de Cristo é a própria ação de Deus. Esse corpo que transforma os membros dele em pessoas de tal modo associadas umas com as outras, que elas chegam ao ponto de chorar com os que choram, de sofrer com os que sofrem, de vencer o mal com o bem, como diz em Romanos, no capítulo 12. Então, esse corpo propõe uma vida nova, propõe um conteúdo novo para novas relações, propõe uma vida de libertação desse sistema dominante, de quem não se sente mais vítima, e não é só se sentir, rejeita ser vítima do império, da religião dominante, da religião maculada de opressão, da religião traidora do projeto do Êxodo, traição esta tão gritantemente denunciada pelos profetas do Antigo Testamento, e também denunciada por Jesus aqui e agora, que é o exercício prático da própria profecia que denuncia toda esta barbaridade.
Então, como eu disse no primeiro ponto, encerro agora o segundo, reafirmando. No momento de tantas confusões, de tantas nebulosidades, densas nuvens, com tanta gente perdida, seguidamente recebo ligações, seguidamente recebo mensagens de pessoas que dizem e me pedem para explicar melhor porque elas não se sentem mais felizes com tanta traição das igrejas que disseram tanto sobre tantas coisas e que depois descobriram que tudo era mentira, tudo era falso, tudo era para usar o rebanho, usar os congregados e congregadas como gado conduzido para a mesa do holocausto e sangrado e o seu sangue roubado para enriquecer uma minoria. Então, precisamos ouvir este Evangelho, entendê-lo, refletir e fugirmos das tentações de achar que foi só uma vez, das explicações furadas sobre esse Evangelho, e aplicarmos em nossa vida, de tal forma com ousadia, como Jesus fez, virando a mesa quando for preciso, chicotando quando for necessário, pondo para fora tudo que é exploração quando for necessário, mas nos levantarmos e não esperarmos tanto tempo como os discípulos esperaram, para nos lembrarmos do que Jesus disse, mas tomarmos atitude. E agora? Aqui e agora. Que a bênção deste Jesus rebelde e revoltado, este Jesus que virou as mesas, este Jesus que denunciou e protestou contra a opressão do mercado, a opressão imperialista, a opressão de um governo associado aos interesses estrangeiros, como faziam Herodes e Pilatos. Te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o amor de Deus Pai, que também é Mãe, seja esta força que te circunde, e a mim também, que te levante, e a mim também, que te dê saúde, e a mim também, que te faça discípulo e discípula de Jesus, como eu quero ser também. E que o poder do Espírito Santo, que não é o poder dos poderosos, não é o poder dos que dominam, não é o poder dos que manipulam, não é o poder dos que nos querem fazer de bois e de pombos a serem assassinados na mesa do holocausto capitalista, mas é o poder da ruá, é o poder do sopro, é o poder da regeneração da vida, é o poder que refresca e renutre a fé. Seja contigo também, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.